pobre igual a todo mundo, como é que eu sou luz e sal? Para eu ser luz e sal, as pessoas precisam ver a manifestação do reino de Deus em minha vida. Mas um dia, moça, eu tomei a decisão de crer na palavra e eu comecei bem por aí quando eu não tinha nada. Pobre, devendo, uma vergonha na família, uma desonra. Eu resolvi crer e eu comecei bem por aí. Emprestarei a muitos e não tomarei emprestado. E fiquei nisso. Em lugar de vergonha, eu tenho dupla honra. Não é eu terei, porque Jesus já fez o que tinha que fazer, então eu tenho. Então quando não tinha nada, diga quando não existe nada. Aí eu falo, começa a existir. Você tem que aprender isso, nação. Não existe nada até você falar. Porque quando você falar e não desistir do que está falando, você está construindo algo que vai manifestar. Amém? Então você é próspero, rico, farto, afortunado. Suas mãos são abençoadas. Tudo que você faz dá certo. E por conta disso, você honra o Senhor com dízimos e ofertas. Diga, Deus é bom. Amém, amém, amém. Você que ainda não entrou no projeto das cadeiras, Isa e Sinara estarão lá atrás, no final do culto. Procure elas, converse com elas, vão explicar para você, mas não fique de fora. Doe 2 cadeiras, 3 cadeiras, 5 cadeiras, 6 cadeiras. Dia 12 a gente vai dar entrada nessas cadeiras. Tá bom? Aí participa que vai ser bom para ti. Amém? Vocês estão animados? Senta um pouco, já cumprimentou a pessoa do lado, já deu boa noite para ela? Diga, seja bem-vindo. Muitos visitantes hoje. Fale do que você deseja, irmão. Vê diante de você. Eu fui chamado de tolo e idiota por alguns há um tempo atrás, por causa disso aqui. Eu via um lugar branco, branco, branco e eu pensava que era o lugar que a gente estava. Mas eu quero te explicar mais uma vez que Deus entende uma coisa, crente, entende uma coisa, crente. Deus não trabalha só. Você precisa ler sua Bíblia e entender que Deus não trabalha só, é por isso que Ele te chama de cooperador com Ele. Você tem uma parte, a sua parte é liberar a palavra. Essa é a sua parte, liberar a palavra. Mas você não tem ideia, você não faz, sua cabeça não consegue compreender como é que eu liberando a palavra vai acontecer. Acontece. Se você perseverar, porque quer queira, quer não, se você não fala a palavra de Deus, mas alguma coisa você está falando. E se não é a palavra de Deus, ou a sua palavra não é alinhada com a palavra de Deus, então você está falando a palavra de outro. E você recebe na sua vida o que você anda dizendo. Porque se não é a palavra de Deus, então é a palavra de um outro alguém. Talvez do príncipe das trevas que governa o mundo. E você terá na sua vida exatamente o que o príncipe das trevas tem a oferecer. E nisso não há distinção de pessoas. Pode ser crente, pode ser ímpio. As pessoas terão na sua vida aquilo que andam dizendo. Porque palavras não são meramente palavras. Jesus disse que as palavras, elas são espírito. E a dele é espírito e vida. Então, se a palavra de Jesus é espírito e vida, o que foi que você disse hoje a respeito de si mesmo? Você pode receber uma oração hoje e ser liberto, e de fato é justo. Mas e depois da sua libertação, o que você vai fazer? Vai continuar falando as mesmas coisas de antes? Que é um derrotado, um fracassado, que se acabou, que não tem sorte? É isso que você anda falando? Você é mais que vencedor.
é a menina dos olhos de Deus. Você já parou para dizer isso para você mesmo, que você é a menina dos olhos de Deus? Diga, Deus é muito bom. Semana passada nós estávamos falando sobre oração. Uma coisa que chama muita atenção é o fato de que pessoas crentes não têm uma vida de oração. O que mais tem são crentes que não oram, não têm uma vida de relacionamento com Deus. E depois a gente vai falar melhor sobre relacionamento, mas lembrando que falamos semana passada, nós falamos sobre oração de petição. Pessoas oram, muitas pessoas oram por orar. Pessoas pedem oração por pedir. Pessoas às vezes pedem oração para o pastor, às vezes pedem oração para o pastor, nem crê, nem está crendo. Às vezes vem porque alguém empurrou, vai lá, pede oração para o pastor, vai dar certo. Não funciona assim. Oração, irmão, não é uma roleta russa, não é um jogo de azar. Vamos lá, vamos ver se acontece hoje. Vamos pedir oração para o pastor. Quem sabe a gente é curado hoje. Quem sabe a gente é curado? Nunca vai dar certo. Porque as pessoas têm dúvidas com relação à oração? Porque a palavra não mora nelas. É por isso que as pessoas têm tanta dúvida. Porque milagres não acontecem. Porque as minhas palavras, ou melhor dizendo, porque se eu tenho as palavras certas, as coisas tendem a acontecer. Então, por que coisas boas não me acontecem? Porque talvez você não crê em coisas boas. Olha, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho 30 anos de caminhada com o Senhor. Eu já vi pessoas ímpias chorarem na minha frente, de fazer dó. E já vi crente, irmão, crente, chorar na minha frente de fazer dó. Tanto o ímpio quanto o crente com o mesmo discurso. Pastor, eu não tenho sorte na vida. Eu nunca fui feliz. A maioria dessa turma que estava falando isso, era impossível de Deus persuadi-los. Por quê? Porque eles não se deixavam persuadir. Você precisa se deixar persuadir pela palavra de Deus. É tu sair daqui hoje, Deus falar alguma coisa contigo pela palavra, ou talvez por um dom, a gente não sabe como vai ser o decorrer, e tu te agarrar àquilo, e aquilo habitar no teu coração, sair pela tua boca e tu desejar aquilo. Não é a tua tristeza que muda a situação, não é tu repetir diversas vezes que tu não é nada, que tu não tem sorte na vida, que vai mudar a tua situação. Se tu é crente, tu tem que se posicionar onde Jesus mandou se posicionar, na palavra. E ao invés de falar coisas demoníacas e satânicas que te destrói emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, você precisa se posicionar na palavra. Você não vai vencer se você não se posicionar onde Jesus mandou você se posicionar, na palavra. O apóstolo Paulo disse: o que vai nos separar do amor de Cristo? Será a fome, a nudez, a perseguição, a morte? O que é que vai nos separar do amor de Cristo? Não tem nada que possa nos separar do amor de Cristo. Eu acho que foi domingo a gente falou nisso. O amor de Deus está derramado no seu coração e ele não tem como sair. Entende? Não tem nada que possa te separar do amor de Cristo. Mas todas essas coisas que eu acabei de falar, ele disse lá no texto. Mas em todas essas coisas, que coisa? A fome, a peste, a perseguição, a provação, a morte, seja o que for, ele disse, mas em todas essas coisas, nós já somos mais que vencedores. Nós triunfamos sobre a doença. Você só não triunfa sobre a doença se quando ela chegar e bater na porta, você não for encontrado na palavra. Você precisa ser encontrado no lugar certo, fazendo a coisa certa. Outra coisa, se tu pensa que tua vida vai mudar porque tu frequenta a igreja, vou logo te falar que ela não vai mudar.
A vida muda quando a gente toma compromisso com Jesus Cristo. Frequentante de igreja não muda de vida. Muda de vida quem é filho de verdade, servo de verdade, muda, se compromete com a palavra, se compromete com a igreja e segue. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é frequentantes, não é descompromissados, não é quem não sabe. Você precisa hoje decidir sua vida, irmão. Se você vai servir Jesus ou vai continuar vivendo uma vida de engano. Jesus Cristo hoje está aqui, seja lá qual for o problema que você tem, hoje você sai daqui liberto. Se você quiser, se você disser, hoje eu entrego minha vida a Jesus Cristo, e você diz, eu já fiz isso há 30 anos atrás, 20 anos atrás, e cadê ele? Porque se você é crente, as pessoas vão querer procurar Jesus, mais do que suas palavras, eles vão querer procurar Jesus na sua vida. Cadê ele? Ele está aqui, eu era doente, era canceroso, estou curado, estou vivo. Eu era pobre, ele me libertou, estou próspero. Está entendendo isso? E olha, Deus é bom. Então, semana passada nós falamos sobre a oração de petição e a gente vai continuar falando hoje. E nós aprendemos semana passada que Jesus deixou bem claro, quando você orar, quando você pedir alguma coisa, creia que você recebeu e vai acontecer. Estou traduzindo em miúdos para você entender. Ele disse, creia que quando você falou comigo, ou melhor, quando você falou com o Pai em meu nome, creia que Ele ouviu e disse sim. Ele disse amém. É seu. Você tem isso agora. Jesus, meu filho, conquistou para você. É seu. E você sai da oração dando graças. Pai, eu te bendigo. Me diz alguma coisa aí que alguém pode pedir a Deus, por favor. Você aí, plateia, milhares de milhares, me diz alguma coisa. Alguma coisa que a pessoa pode pedir a Deus. Um trabalho, uma família. Bem, o que a palavra de Deus diz sobre família? Diz que Deus faz da estéril mãe de filhos. E que o solitário viva em família. Então não tem nada. Presta atenção que a palavra de Deus diz. A pessoa não tem nada na vida. Não tem família. É um solitário. Beleza? Ouve a palavra. Descobre o que a palavra diz sobre o solitário. Que Deus deseja que ele viva em família. Faz com que o solitário viva em família. É o que a Bíblia diz. Você está entendendo? Aí ele ora pedindo a Deus, ó Deus, me dá uma família. Aí Deus diz, quem está entendendo? Pessoa não tem nada, nada, não tem ninguém na vida dela. É um solitário. A Bíblia diz que Deus faz que o solitário vive em família. Ele descobre isso. Aí ele ora e pede. Ele faz uma petição. Deus, me dá uma família. Será que Deus ouviu? Será que ele tem que orar? Ó Altíssimo Senhor, Divino Deus. Precisa isso? É rápido, rapaz. Deus é dinâmico. Ele é rápido e prático. E Ele quer que você seja desenrolado na hora de falar com Ele. O que você precisa, neném? Deus. A Bíblia diz que você faz do solitário que ele viva em família. Eu te peço uma família. O que Deus vai dizer para esse filho de Deus? Amém. É seu. Você possui agora. Em meu filho Jesus Cristo. O que essa pessoa vai fazer? Que isso não vai cair na cabeça dele. Para de ser ingênuo. Depois dessa oração, foi o que a gente aprendeu semana passada. Você não pede isso de novo para Deus, porque Deus não é surdo. Ele já ouviu e Ele já te disse o amém. Ele disse sim, é seu. É você que levanta do joelho, é você que sai da oração dizendo, Pai, olha, a oração mudou. Pai, eu te dou graças porque eu
tenho uma família. Pai, eu te dou graças porque eu tenho uma família. Eu tenho filhos. Eu me alegro pelos meus filhos à roda da minha mesa. Pai, eu te dou graças, eu tenho. Porque foi Ele que disse, quando você pedir, creia que eu lhe dei, e vai acontecer. E por isso pessoas não entendem essas coisas e botam suas orações a perder. E de repente Deus pode mover uma pessoa do sul do Brasil, de fora do Brasil, para se encontrar com aquela pessoa. Porque o que está fazendo acontecer é o sustento da palavra que sai da minha boca. Casa-se aquelas pessoas e ele continua naquela declaração de fé, sustentando tudo que ele pediu naquele dia. Dizendo, Pai, eu te dou graças pelos meus filhos à roda da minha mesa. Ele leu a Bíblia nos Salmos 128 e ficou invocado com isso, porque lá também fala de família. Ele disse, meus filhos à roda da minha mesa. Quando nós lemos algo, ou quando alguém conta alguma coisa para nós, nós temos imagens passando na nossa mente. Quando nós lemos a Bíblia, é a mesma coisa. Quando você lê, você tem imagens passando na sua mente. Você agarra as imagens. E você diz, meus filhos à roda da minha mesa. Passa o tempo, a palavra que saiu da boca da pessoa está cumprida. Os filhos e a esposa estão à roda da sua mesa. Você realmente, irmão, tem perdido muito tempo na vida falando besteira, se associando com Satanás, se vitimizando. Você que se faz de vítima, você pode morrer de uma hora para outra. Porque você se abre todinho para espíritos errados, não para o Espírito de Deus, não para os anjos. Fale positivo. Eu vou falar dessa forma para você entender. Fale positivo, fale a palavra. Você é do reino de Deus. Você não é do reino de Satanás, você é do reino de Deus. Você fala o que o reino de Deus estabelece. Você fala a palavra. E quando você falar a sua palavra tem que estar alinhado com essa palavra. Quem entendeu? Isso é fé. Fé não é difícil. Eu gostaria que houvesse aquieto aí atrás, por favor. Senão a unção sobe, vai embora. E a gente acaba o culto e vai para casa. Fé não é difícil. Tem gente que fé é muito difícil. Falta entendimento e disposição. Porque essas coisas tomam tempo. E se você não tem tempo para a palavra, você está perdendo tempo na vida. Você vai ficar de fora do melhor de Deus. O melhor de Deus não está no mundo. O melhor de Deus não está no mundo. Tudo que você pratica do mundo te causa infelicidade e frustração. Vem para a palavra. Toma prumo na vida hoje. Decide hoje viver a palavra. Decide ser crente. Vir na igreja. Crente, né? Como alguém falou dias para trás. Crente até o diabo é. O bicho estremece de medo, mas não obedece. O bicho é obstinado para o mal. Diga aleluia. A mensagem esses dias está agressiva, né? Imagina uma mensagem meia boca, lambida, você ouvindo, nas condições de vida que alguns estão. Aqui não tem profeta meia boca, aqui tem profeta de verdade. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olha aí, vocês aí que estão passando uma luta desgraçada, miserável. Vocês vieram hoje no culto para a gente resolver os problemas de vocês?
A gente vai te dar a receita, igual o médico faz. Vamos te dar a receita, tu vai embora e vai tomar o remédio em casa. Diga, ô pastor, aqui nós não vamos jejuar pelo teu problema. Aqui nós não vamos botar você nas nossas cacundas. Aqui a gente vai te dar a vara e te ensinar. Pesca aí, ó. Diga a pessoa ao seu lado, rapaz, eu pensei que era com ele, mas ele está dizendo que é comigo. Prepara a tua agenda, se organiza, deixa de ser desorganizado e aprende logo de saída que existe uma pessoa primordial que merece atenção na sua vida, essa pessoa é Deus. Então não adianta nada tu vir hoje aqui e amanhã tu não te organizou, tu não entendeu que tu precisa ter momentos com Deus, a começar pela palavra e depois orar. E se tu não sabe orar, então lê a Bíblia e não ora. Já viu um conselho desse? Porque se tu não sabe orar, é possível que tu fale um monte de baboseiras. Tipo, Senhor, até quando, Senhor, vai ser desse jeito? Senhor, onde o Senhor está que não olha para mim? Irmão, se tem uma coisa que Deus não tem, é oi pequeno. Ele não é míope. Se você, irmão, é incutido com um diabo de negócio de olho grande, então você está enrolado com Deus, porque os olhos de Deus, meu Deus do céu, é gigante. E está em cima de você. Mas não é para te fazer o mal, é para te abençoar. Diga, os olhos de Deus, menino, ô homem dos olhos grandes. Se você andar com medo de Deus pesar a mão em você, coitado, conhece Deus não. Você tem que orar, pesa mesmo Deus, pesa a tua mão em mim. Porque quando Deus pesa a mão, aguenta a bênção que vem, irmão. Conceitos errados que as pessoas têm a respeito da pessoa de Deus. Conceitos errados que as pessoas dizem a respeito de Deus. Diga, Deus é bom. Então foi isso que a gente falou semana passada, irmão. Você que não vê, já aprende agora. A gente falou isso semana passada. Quando você pedir uma coisa a Deus, não volta amanhã não, para pedir de novo, porque Ele disse, sim, é seu. E no intervalo de pedir e acontecer, ações de graça. Pai, eu te dou graças. Eu realmente não consigo entender como pessoas querem vencer na fé, aparecendo só vez ou outra na igreja, ou, rapaz, tem culto terça. Irmão, olha, eu vou te ensinar outra coisa. Eu estou querendo pregar a palavra aqui, e eu vou te ensinar o básico do básico. Se tu acha que Deus vai te abençoar por tabela, tu já perdeu, já foi. Deus abençoa quem se amarrou a Ele pelo amor. Tu tem que congregar, irmão. Tristeza é essa pessoa achar que vai na igreja e no primeiro dia tu tem que congregar. A Bíblia manda, irmão, tu congregar. A Bíblia não te pede, a Bíblia te manda, congrega. Não deixa de congregar como é o costume de alguns. E vai mudar, diz, vai mudar. Não acredito que eu estou falando com você, diz, vai mudar. Não, mas fala com o espírito de leão, irmão. Vai mudar. Vai mudar hoje. Vai mudar hoje. Não muda se tu não quiser. Eu prefiro me desviar e ir para os quitos dos infernos. Uma palavra que Deus disse, você pode destruir a doença. E você ficar vivendo de vítima. Palavra de Deus está dizendo, você pode passar por todas as coisas em mim que te fortaleço. Passar. Isso é falta de viver uma vida de comunhão com Ele. No secreto. Crente não é frequentante de igreja. Crente vive no secreto.
Crente que resolve a tua vida hoje. Mostra para o mundo e mostra para a igreja, mostra para Deus se tu é crente ou se tu vai ficar aí. Quantas vezes já me levantei, sou humano igual você. Sou humano igual Elias era. Elias era sujeito às mesmas paixões, mas orou, independente do que você sente, querido. Às vezes você dorme se sentindo Deus, acorda se sentindo um pobre, coitado, acabado, desviado, nem parece que é crente. Você não anda pelo que você sente, você não anda pelo sintoma. Se ele disse, eu já levei sobre meu filho as tuas dores e as tuas enfermidades, o castigo que te traz a paz estava sobre meu filho, e pelas pisaduras dele tu foi curado. Então se firma nisso. Eu vou me levantar, porque a doença não vai me matar. Eu sou maior. Maior é aquele que está em mim do que essa doença desgraçada que veio desse que está no mundo. Você tem que ser agressivo. Não é ser passivo. O sentimento ruim falando e você lá. Você derrota Satanás e as circunstâncias com a palavra que sai da sua boca. Isso é fé. Fé não é difícil. É como disse um amigo meu uma vez, olha, falou para o camarada, salvação é tão fácil, mas tão fácil que um monte de gente vai ficar fora dela. E de fato, uma vez eu estava pregando no enterro, o pessoal já gosta de me chamar para enterro. Mas eu vou, e sempre peço a palavra ao Senhor. E eu estava pregando a palavra do sacrifício de Jesus. Deixa o defunto para lá, que ele já resolveu a vida dele. Se não resolveu, não tem mais nada o que fazer mesmo. E vamos pregar para o povo que está vivo. Um homenzinho, pequenininho, caipira, você precisava de ver, menor do que eu, bem pequenininho, com a calça jeans assim, lá nos peitos, um cinto desse tamanho de cowboy. Ele parou o culto fúnebre, tirou o chapéu e disse, ei pregador, essa sua salvação aí é muito fácil. Porque ele queria uma salvação que ele fizesse alguma coisa. Diga, salvação que a gente faz alguma coisa não é salvação. Porque salvação é isso, varô, ele fez tudo. E o que ele quer de mim agora? Recebe o que eu fiz. Assume o que eu já fiz. Amém? E foi isso que a gente falou semana passada. A respeito de que quando você orar, você já tem isso. Não precisa voltar a orar de novo, porque se você orar de novo, se você disser para Deus assim, ô Jesus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, me liberta. Ele diz, pois sim. É seu? É assim que funciona. E não volta atrás. Fica firme na palavra. Fica mais fácil a hora que a gente for orar por você. Se você precisar de cura, se você precisar de libertação, seja lá o que for, vai ficar mais fácil. Você crê nele. Amém? Enfatizamos muito semana passada sobre crermos. As pessoas pensam que a oração muda. O que muda é a fé. A fé naquilo que se falou em oração. A oração não muda porque é uma oração. A oração muda porque há fé no que eu falei orando. Eu acredito em tudo que eu falei orando. Eu acredito que nós somos milhares de milhares. Creia comigo, fazer é com Deus. Quero só lembrar que o ambiente é branco. Ó, 1, 2, 3. Ó. Ó o piso. E nós num lugar chamando a existência. Alguns dizendo,
Eu tive que aguentar isso. Pastor Flávio é doido, coitado. Está aí se lascando, se acabando para pagar isso aí. Mas eu estava num lugar, mas a palavra estava saindo, a palavra estava saindo, a palavra estava saindo. Agora Deus lá no céu disse, isso, muito bem. E talvez eles conversavam entre eles. Ele está indo bem, ele só pensa que é lá naquele lugar, mas não é lá. Mas esse que está saindo da boca dele vai aparecer na frente dele. Depois ainda fomos até o castelo de Grayskull. Ficamos um período lá, como aqueles que peregrinam pelo deserto, ficamos ali. E depois Deus disse, o que Deus disse? Deus disse, olhe, suas palavras acabaram de nascer e estão dando fruto. Suas palavras, irmãos, eu quero falar isso para você. Quem está sendo edificado, diga amém. Está minhas anotações. Eu quero que você aprenda isso. O meu mundo é estabelecido pela palavra que sai da minha boca. O meu mundo é estabelecido pela palavra que sai da minha boca. Minha vida é governada por minhas palavras. Minhas palavras me esperam em cada estação do meu futuro. Eu vou me encontrar com cada uma delas. E foi isso que falamos semana passada. Agora, vá até João, já vai terminar. Se você foi edificado, está sendo edificado, diga amém. João 15:7. João 15:7 nós já falamos bastante. E você vai entender fácil. João 15:7. Evangelho de João, no capítulo 15 e no versículo 7. 15. Depois você lê o 14, tá? Eu não vou ter tempo de falar do 14. Mas uma das coisas que Jesus fala no 14, ele diz assim, no 14:23, ele diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, quem está com a Bíblia aí? Está com a Bíblia, moça? Pois olha lá. Eu amo a Deus, mas Jesus diz, espera aí, dizer que ama meu Pai, todo mundo diz, mas a regra, o óculos que mostra quem verdadeiramente, ele diz, quem me ama, no 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Como é que eu amo a Deus? Chorando, pastor, chorando e orando e dizendo que eu te amo. Jesus disse, não, garoto, se você quer provar para mim que você anda em fé, que você crê em meu Pai, você guarda o que eu te ensino. E guardar, gente, não é guardar a Bíblia na gaveta, não é isso não, pelo amor de Deus. Guardar, que ele quer dizer, você é um praticante do que eu ensino. Aí nós viremos para ele e nele faremos morada. O que é isso? Deus se manifestará para aquele que pratica a palavra. É simples. Agora no 15, para a gente ganhar tempo, no 15:17 ele diz assim, ó, se permanecerdes em mim, se permanecerdes, porque tem pessoas que não permanecem, pessoas se desviam, pessoas abandonam o Senhor. Eu estou em João agora, João 15, versículo 17. Versículo 7, versículo 7, desculpa. Então, se permanecerdes em mim, Jesus está dizendo, é preciso que você permaneça. É o 7, desculpa, é o versículo 7, desculpa. É preciso que você permaneça. Se ele está dizendo que é preciso permanecer, é porque corre o risco de alguém não permanecer. Então ele diz,
Se permanecerdes em mim, ou seja, se você for crente por toda a vida, você aceitou Jesus, você está nele, amém? Tem crentes aqui? Todo mundo que está aqui dentro é crente? Então pronto, estou falando só para crente hoje. Então ele disse: se você é crente, você está em mim. Legal, é a pista que vai. Mas tem uma pista que vem de lá para cá. E ele disse: e se as minhas palavras permanecerem em vós, permanecerem. E se você não tiver nada, irmão, dentro de você, de palavra de Deus, você não sabe nada. Hoje é a oportunidade de começar a construir a via que vem de lá para cá. Porque daqui para lá tu está em Cristo, que tu é crente. Mas está faltando o outro lado, tem que pavimentar, asfaltar o outro lado que vem de lá para cá. E qual é o outro lado? A palavra precisa estar dentro de você. Porque se você está só em Cristo, mas a palavra não está em você, não vai ter resultado. Não é o fato apenas, é primordial, é a porta de entrada eu estar em Cristo. Mas para os milagres, para as diversas transformações da vida, diversas, a palavra dele precisa estar dentro de mim, no meu coração e saindo pela minha boca. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Dentro do coração e saindo pela boca. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Então você não pode ser uma pessoa que anda falando bobagens. Você é um santo. Não, você não entendeu, você é um santo. Um santo não está queimando a cabeça com a guerra que está acontecendo lá no Oriente, com o Lula que vai lá falar com o Trump, e o dólar e não sei o que tem. Não. O santo descansa na palavra. Por quê? Porque o santo entende que o céu cuida dele. E não falta nada. A nação pode quebrar, fome tu não passa. Agora, se tu não tem essa pista que vem de lá para cá, que é a palavra dentro de ti, tu entra na vibe do mundo, tu fica doido. Daqui a pouco tu vai, rapaz, a guerra vai aumentar, vai se espalhar, vai vir para a América Latina. Quem é que está dizendo isso, meu Deus? Não, nós temos que cavar um buraco e concretar e morar lá dentro e vamos fazer as compras no mercado e estocar comida. Isso é paranoia, irmão. Isso é paranoia. Ele cuida de você. Você é rico, irmão. Você é rico, irmão. Irmão, eu acho, não sei, eu acho que semana que vem a gente vai estar falando sobre as orações em Efésios. Sobre abrir o entendimento. Porque a gente fala. Tinha um cara que me criticava, ele dizia: o pastor Flávio é engraçado. Ficar mandando os crentes ir dormir e descansar que Deus vai trabalhar. Como é que a gente vai pagar a nossa ardida da vida? É tão difícil. Mente trancada. Eu descanso, Deus trabalha. O que é descansar, pastor? É não viver ansioso e preocupado, agoniado, arreliado, para cima e para baixo. Ai, Pai, está nas tuas mãos, você é meu provedor. Você é minha fonte, Pai. Oh, Paizinho Santo, fica tão inculcado, tão maravilhado, tão cheio de graça, tão cheio de gratidão, que é capaz de ir no meio da loja. Se você deixar, você fica desse jeito. No meio da loja, no meio dos clientes, ajoelhar. Oh, Paizinho, tu é minha fonte. Nessa loja aqui não, que é minha fonte não. Isso aqui é o meio que o produto chega. A minha fonte é o Senhor. Tu é meu pastor, nada me falta. Oh, tu me faz deitar em verdes pastos. Tu me guia mansamente a águas tranquilas. Tu refrigera minha alma por amor do teu nome. Ah, meu Deus, diabo ruim. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo de nada, porque o Senhor, Satanás, está comigo. A sua vara
e o seu cajado me consola. Ele já preparou, em Cristo já aconteceu, Ele já preparou uma mesa perante os meus inimigos, já ungiu a minha cabeça com óleo. O Espírito Santo está sobre mim, o Espírito Santo está dentro de mim, está sobre mim. O que é isso? Isso é uma vida de louvor, uma vida de ações de graça. Agora sai disso, você que é crente, sai dessa regra de vida e vê onde é que você vai parar. Você não pode sair daí. É tudo que Satanás espera, é conseguir trazer você para a arena das emoções, da aflição, da frustração, dos pesos, que ele mata você. Mata. Ele mata a pessoa. Mas se você ficar na arena da fé, golpeando ele na arena da fé, você vence. As situações passam. Você realmente enriquece. Oh meu Deus, pequei, falei em riqueza. Prometo que eu não vou mais falar de riqueza. Vocês não gostam disso. Diga, riqueza é de Deus. E eu aceito. Eu assumo. Deixa Deus te enriquecer, rapaz. É muito melhor, 1000 vezes melhor ter para dar do que estar pedindo emprestado. Ter para dar, a socorrer a igreja. Se levantar e dizer, pastor, deixa que eu pago as cadeiras tudinho. Isso glorifica. Então, se você está em Jesus e a palavra de Jesus está em você, pastor, como é que eu vou botar essa palavra dentro de mim? Ué, eu não estou botando ela dentro de ti? Amanhã, para você que não tem o hábito, você vai começar amanhã. Vou te dar o tempo de hoje. Você olhar para o amanhã e fazer a sua agenda. Você vai ler a palavra e você vai começar pelas cartas. As cartas começam em Romanos. Vai de Romanos para frente. Vai embora lendo. Porque Romanos é ali que começa a nova aliança. Então você precisa aprender as coisas que você tem, que você é e o que você pode, como igreja. Amém? Oh, glória a Deus. Vai comigo até o 16, eu quero encerrar aqui e orar com você. Você que precisa de oração, de imposição de mãos, você vai vir à frente, tá bom? Se tiver alguém. Vai comigo até o capítulo 16 e eu quero encerrar aqui. 16, 23. Achou? 16, 23, achou? Olha só o que Jesus vai dizer. Naquele dia nada me perguntareis. Naquele dia, essa expressão naquele dia, são os nossos dias de igreja. Não são dias do passado e não são dias depois da igreja, o tempo da tribulação. Essa palavra, naqueles dias, é uma referência aos dias da igreja. Essa palavra é nossa. Então ele está dizendo, naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Se você pedir alguma coisa a Deus, no nome de Jesus, essa é a regra, peça a Deus no nome de Jesus. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Diga, eu vou receber. É importante você entender, naqueles dias são os nossos dias. Jesus garantiu, moço, ele disse, se você pedir qualquer coisa a meu Pai, em meu nome, é certo que Ele te concede. Tudo bem? Até agora nada tem despedido, em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa.
Você não tem vontade de rir, não? Que amor é esse, meu irmão? Que amor é esse? Que coisa linda. Ele disse: até agora você não pediu nada. Pede em meu nome. Pede que tu vai receber. Para quê, Senhor? Porque eu quero que a tua alegria, eu quero te ver alegre. Oh, meu Deus do céu, nossa, faz um semblante melhor para mim, que tu tá amando a palavra. Pelo amor de Deus, ele está dizendo: até agora você não pediu nada. Pede que você vai receber. Pede que você vai receber. Para que a tua alegria seja completa. Pensa num Deus que está lá dentro de você. Isso quer dizer, está lá no céu, está dentro de você. Um Deus que diz: eu quero que tua alegria seja completa. Deus não tem nenhum prazer em fazer tamanha obra e a maioria dos filhos estão fora dessa obra. A alegria dele é que você esteja cheio, farto, completo. Consegue entender, irmã? Qualquer coisa, irmã, diferente disso não expressa a glória de Deus. E ele quer que você expresse a glória dele. Que você seja curado, que você seja próspero. Isso é o normal do reino de Deus. Essa era a vida que Adão tinha, perdeu e Jesus foi e trouxe de volta. Então, o normal, o comum do reino de Deus é que você seja próspero, feliz. E nós não estamos negando as aflições dessa vida. Elas chegam, mas passam. Elas passam. Mas a vontade de Deus é ver você feliz, cheio, farto, cheio de saúde, sua casa em paz, seu casamento em paz, todo mundo servindo Jesus. De novo, naquele dia, diga naquele dia, é hoje. Isso aqui, ó, não vai servir para grande tribulação. Quando a igreja for embora, isso aqui não vai mais servir para grande tribulação. Não vai ter tempo de estar pedindo nada, só vai ter tempo de aceitar Jesus e morrer. É só isso que vai acontecer na tribulação. Vem quinta-feira, não falta quinta-feira. Quinta-feira vai começar a aula de escatologia, vem aprender. Naquele dia, nada perguntareis. Por que eu não pergunto nada ao Senhor? Porque a palavra já me disse tudo que Ele fez. Senhor, quando tu vai me abençoar, Senhor? Eu já te abençoei. E com tudo que tu precisa eu te abençoei. Tudo. Tudo. Tudo é nosso. É verdade, verdade. Vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pede, rapaz, que tu vai receber. Porque eu quero te ver feliz. Amém? E nós estamos falando de basicão, tá? De basicão aqui. Porque quando a gente começar a falar sobre plano e propósito, a gente vai entender algumas petições, se elas se encaixam. Amém? Então, tudo que você pedir, sendo a vontade de Deus, Ele vai te abençoar. É a vontade de Deus que você seja curado? Sim ou não? Então receba. Vai ficar mais fácil a hora que a gente pôr as mãos sobre você. Você sabe que é a vontade dele. É a vontade que você seja próspero? Pronto, você já sabe a vontade dele. Vai ficar mais fácil quando a gente for orar com você. Amém? Quando você ficar craque nessa palavra, você não vai pedir oração para ninguém mais. Você vai fazer seus próprios milagres. Diga a pessoa ao seu lado, diga, é facinho, facinho. Só tem que fazer. Todo dia. Toda hora. O tempo todo. Não para. Igual cantiga de grilo. Não para.
O tempo todo. Pergunta para mim, pastor, eu tenho que ficar falando a palavra de Deus quanto tempo? Não, só vou falar se todo mundo perguntar. Pergunta, igreja. O tempo todo igual o cantigo de grilo. Até morrer. Não é falar hoje, amanhã eu não falo mais. É o tempo todo. É uma paixão. É um caso de amor. A ponto de dizer, vou me casar com essa palavra. Você não se casa para separar. Você casa para ir até o fim. A mesma coisa é a palavra. Você vai com ela até o fim da vida. Vamos embora, senão o Igor me pega. Ponha-se de pé, igreja de Deus. A igreja de Deus se coloca de pé. Deus quer falar contigo.